na época, era o comunismo aqui na Romênia, né? Então, a gente tinha poucas possibilidades de você fazer se destacar na Romênia, para você poder sair do país, para você poder fazer algo diferente, né? Para você vencer na vida. Então, ou você estudava, que era um gênio, que inventava algumas coisas, ou você fazia esporte, né? Então, eram duas modalidades muito fortes. Então, a gente foi para o esporte, né? Só que o meu técnico sempre falava, esse primeiro técnico que eu te falei, ele sempre me falava assim: se você não tem 8, 9, 10 na escola, você não pode vir treinar. Então, era tão forte essa coisa de estudar e treinar. Então, realmente, eles colocaram, né? Aí eu falei, gente, no começo eu vou te contar, eu não gostava de vôlei. Eu ia assim, tá bom, eu vou lá para fazer um esporte, minha mãe não incentivava, meu pai não incentivava, então não é que falavam assim, sim, tem que fazer esporte como hoje. Não, nada disso. Então eu preferia estudar, tinha uma minha amiga que a gente ia sempre estudar as duas, e that's it, nada, não fazia mais, né? Aí comecei devagar, o técnico também me puxar, e começamos a fazer treinamentos individuais. Então, aí que eu comecei realmente a dar um up, assim, eu acho que de 12 para 13 anos, né? Eu comecei com 8 anos, então fiquei nessa até uns 12 anos, 12 para 13, um pouquinho mais. Aí depois eu joguei um ano no juvenil, na minha cidade, onde eu comecei, e depois já saí de casa, já fui para Dínamo, né? Então, assim, vamos dizer que fez assim, quase assim, comecei, né, sobressair, sabe? Realmente era muita pressão, né? Mas era pressão mais do pessoal daqui, da Romênia mesmo, sabe? Então, a gente, por exemplo, se eu não queria ir para Dínamo, se eu não quisesse ir para Dínamo, eu era obrigada a ir. Por quê? Porque eles mandavam, então, eles vinham, as pessoas mais que se destacavam em vários países, vários esportes, Dinamo de Bucarest, Steaua de Bucarest, eram dois clubes maiores, um que era da polícia, a Dinamo, e outro do exército. Então, eles captavam todos esses talentos, levavam para cada clube. Mas se você queria ou não queria, precisava ir, porque senão as tuas famílias eram prejudicadas, entendeu? Eu, por minha sorte, vamos dizer assim, eu quis ir para a Dinamo porque era o melhor time de vôlei na época. Então, eu preferi ir, eu quis ir, mas eu me lembro que encontrei lá pessoas e meninas, talvez não tão novas, de 15, 16 anos, que não queriam ir, mas elas foram forçadas a ir, né? Então, depois, lógico que elas, né, fizeram carreira, algumas sim, algumas não, mas o comunismo era bem rígido, né? Em todos os aspectos, assim, sabe? Lógico, tinha partes também boas, mas era um regime bem rígido, assim, sabe? Eu vivi até 18 anos, né? Eu tinha 17 anos e meio quando caiu o comunismo. Então, não foi pouco tempo. Eu entendi tudo que estava acontecendo, né? Então, assim, tudo era racionado, todos os alimentos eram racionados, luz tinha que cortar em vários períodos do dia, água quente tinha 2 vezes por semana. Por exemplo, para não dizer, quando a gente ia para um país capitalista, por exemplo, ia para Polônia, não, para Itália, a gente chegava lá, eles já pegavam os nossos passaportes, então não podia mais, né, fazer nada. Por quê? Porque sempre ficava alguma jogadora, né? Então eu também tive proposta, eu me lembro, eu tinha 16 anos, a gente teve o campeonato europeu na Itália, em Bormio, e eu fui eleita melhor atacante do campeonato europeu, né? Eu tinha 16 anos, tinha um monte de russas, porque na época a Rússia dominava, né? As meninas russas eram 1,90 m para cima, na época, imagina. E eu peguei como melhor atacante, então foi uma grande performance para mim na época. E o pessoal da Itália tinha me pedido para eu pegar o asilo político, né? Mas eu não quis, porque eu falei, um dia eu vou chegar aqui com os documentos, porque senão a minha família ia ser prejudicada, sabe?
Então, assim, comunismo tinha muitas partes, né, bem rígidas, assim, sabe? Por exemplo, eles sempre perguntavam para a gente, a cada 3 meses, a gente precisava ir no escritório de um policial que era da contra-informação e sempre especulavam tudo, se a gente tinha dólar, se a gente tinha amigo fora do país, se a gente... Porque assim você não podia ter nada disso. Não existia isso. Se tinha dólar no bolso, era preso, sabe? Quando a gente, por exemplo, como eu te falei, que a gente ia para fora do país, sempre tinha 3, 4 policiais com a gente, né? Então, eu fiz até revolução, né? Porque eu estava no Dínamo de Bucarest, que a gente estava até em preparação, que foi em dezembro que começou, né? E começou em uma cidade perto de onde a gente estava com o time. E eu mais 2 minhas amigas, a gente saiu para a rua para manifestar que de cair o comunismo. Só que quando a gente voltou para o hotel, o pessoal, nossa, só não nos bateram. Por quê? Porque a gente não podia, imagina, a polícia comandava o país e a gente estava no time que comandava o país e a gente foi, vamos dizer, depor contra a gente, né? Eu me lembro que eu dormi uma noite na estação de trem, porque a gente não podia ir para casa, eles nos liberaram, mas a gente não podia ir para casa por causa da revolução, porque tinha muito tiroteio, tinha muito, né, esses carros blindados que saíam, né, aqueles roda grande, eu acho que se chama assim, né, carro blindado, né? Então a gente ficou uma noite, um dia lá na estação de trem até tudo acalmar um pouco. E tinha um período que a gente podia ir para casa. Então aí eu fui para casa depois de ônibus, né? Então, quando as pessoas às vezes me chamam de guerreira, eu não gosto que me chamam assim, entre aspas, por causa que faz guerra, mas realmente eu fiz revolução, né? Então, eu falo que o Brasil não sentiu nada assim, sabe? Então, né, eu vivi agora no Brasil, eu sei, lógico, tem vários problemas, tem várias, né, dificuldades, com certeza, mas assim, o regime que a gente viveu era bem, nossa, comida não tinha, por exemplo, a gente como era tudo racionado, por exemplo, a gente tinha 1 quilo de carne por pessoa, por mês. E você precisava fazer fila da 11 horas da noite, a gente ia na fila, até 7 horas da manhã, quando abria a loja, a quitanda, para a gente comprar a carne. Só que te dava 2,5 kg de carne e 2,5 kg de osso. Então, se vira 5 pessoas, porque a gente tinha 5 na família, 5 pessoas um mês com 2,5 kg de carne. Entendeu? E quando eu fui para o Brasil, que eu vi nas churrascarias tanta carne jogada fora, isso foi, acho que, meu trauma lá, né? Mas, ó, eu não quero criticar, mas eu falei, gente, como que você joga? Eu não sou muito carnívora, então eu não sou muito de comer muita carne. Só no Brasil. No Brasil como porque é muito saborosa, né? Mas eu não sou de carne, então, assim, prefiro mais frango, mais legumes, essas coisas. Mas isso me indignou, assim, sabe? Quando deu esse boom, que eu joguei o primeiro meu campeonato de juvenil, aí que eu falei, não, eu quero isso para minha vida, sabe? Mas eu tinha um sonho, sabe? Minha mãe sempre me fala, né? Eu sempre falo nas entrevistas assim, porque eu acho que é muito interessante. Quando eu tinha 3 anos, eu sentava embaixo de uma mesa que tinha em casa, né? Minha mãe me contava, e sempre eu falava assim: ah, eu vou embora da Romênia, ah, eu vou visitar muitos países, vou falar muitas línguas, sabe? Então, assim, era quase impossível fazer isso, né? Porque comunismo nem sabia onde que era outro país ou o que falava, sabe? Então, eu acho que isso tinha dentro de mim inconsciente, provavelmente. Então, eu verbalizava, mas não sabia, não sei se era a áurea, o Deus que deixou esse para mim, para eu fazer isso, sabe? E quando começou a fazer isso, quando começou a vir vôlei, assim, eu senti realmente, falei, ah, é isso que eu quero. Por isso que eu escolhi sempre ir nos lugares melhores, né? E Dinamo era o melhor lugar para jogar vôlei na Romênia. Eu fui lá. A Itália da Europa na época era o melhor lugar para jogar vôlei. Aí eu quis ir lá, né?
mudar para o Brasil. Por quê? Porque era um país diferente, um país que tinha já a Olimpíada feito, ganhado Mundial, isso mais. Então, eu quero, sabe? Então, eu acho que isso me incentivou muito a fazer, sabe? Essas escolhas. Ó, eu me lembro como se fosse hoje, quando a gente desceu do avião no Rio. Foi aquele impacto de ar quente que veio que ó, até hoje, se eu fecho os olhos, eu sei tudo o que aconteceu, sabe a cena que veio? Então, isso foi realmente o primeiro impacto, né? Lógico, depois a gente passeou um pouco no Copacabana, porque todo mundo conhecia Copacabana, né? Então, vamos lá tirar foto no Copacabana, não sei o quê, mas aquele ar que você não conseguia respirar, igual, vamos dizer, um brasileiro que sai do Brasil, que nunca visitou a Europa, e vem para o inverno, e sente aquele ar frio, né? Então, esse choque mesmo que eu senti. Então, isso foi o primeiro impacto, né? E aí, depois, o ginásio. O ginásio é a torcida, né? Então, eu me lembro que antes de entrar para o jogo contra o Brasil, o meu técnico também, que era na época, e a gente estava atrás daquelas cortinas antes de entrar para o jogo, né? E a gente olhava a torcida, né? Então, todo mundo vestido de amarelo, e eles estavam cantando aquela música de em cima, embaixo, em push ai, né? Aí eu falei, nossa, mas eu escutava, assim, me marcou essa música, porque, lógico, era da torcida, né, do Brasil e contra a Romênia naquele ano de 94, né? Foram muitos, né? Foi um grande momento da minha vida quando eu joguei na Itália, que eu ganhei a Copa Cheva, eu fui melhor jogadora da Europa, né? Daquela época, né? Então, com certeza, para mim foi uma grande honra, porque uma grande satisfação, porque tinha muitas cubanas também lá, né? A Agüero, tinha a Regla Torres, tinha a Mireia Luiz, né? Então, lógico, elas, né, bicampeãs olímpicas, eu nem participando na Olimpíada não consegui, né? Então, foi um grande momento, né, da minha vida, com certeza. E aí, foi um grande momento da minha vida também, quando eu ganhei o primeiro título aqui na Romênia também, né? Foi muito bom, porque eu era muito nova, tinha acho que 16 anos, né, que eu ganhei o título como titular, então, realmente maravilhoso, né? Tinha, né, vários títulos, por exemplo, a Universidade que eu ganhei, né, que era uma mini Olimpíada, que também eu ganhei, fui melhor jogadora. Então, tem vários aí, né? Não sei se vale também da vida, eu sou do esporte, né? Porque quando meus filhos nasceram, isso nem se fala, né? Sim, fui, né? Isso foi os primeiros, né? Vamos dizer assim, porque as medalhas, lógico, são maravilhosas, são espetaculares, são momentos que ficam sempre, né, na nossa memória. Mas os filhos são, né, parte da gente, né? Então são maravilhosos assim. Aí eu me lembro também todos os momentos assim. Em todos os lugares onde eu joguei, por exemplo, na França também, eu ganhei o campeonato francês e Copa também. Então, nos vários lugares onde eu joguei, né, são títulos que, lógico, que fica na tua memória, sabe? Também, quando eu voltei a jogar, quando eu tive problema, que eu quebrei os 4 dedos, 4 tendões da mão esquerda, que aí eu voltei a jogar com as duas mãos. Né? Isso também foi um grande momento, não só da conquista de título. Então, isso foi uma grande superação, né? Mesmo no Minas, quando eu torci o pé no segundo jogo, que eu saí, que o Rizola falou, não vai jogar mais, o Dr. Nelson tinha falado, não, você não vai jogar mais, e aí eu voltei jogando, né, voltei para o jogo, a gente estava perdendo de 2-0, 16-13, também foi uma grande virada, um grande marco da minha vida também, né? Escreveram, né? Tipo assim, BCN campeã com tudo, com flores, com não sei o que, uau! Aí a gente foi lá e, né, virou o jogo, virou. Eu saí carregada no colo porque não conseguia colocar o pé no chão, mas foi valeu a pena tudo. Aí logo em seguida, né, no final de semana seguinte, a gente jogou no Mineirinho que a gente ganhou o campeonato, né?
O BCN tinha ganho na casa deles, né, de 3-0, mas assim, deram uma paulada na gente. Eu acho que eu fiz 5 pontos, as outras fizeram 3, 2, então fui assim, 50 minutos com a ducha, com tudo, né? E aí, quando voltamos para o Minas, né, eles estavam ganhando de 1-0, eu torci o pé no segundo set, e aí, né, era 2-0 e 16-13, então já era campeã, né? Aí a gente foi virando, aí virou a página, virou o livro, virou a história, né? Ah, sim, eu falei, não, vamos matar elas, a gente vai com tudo, a gente se uniu demais, assim, o grupo foi muito forte, eu acho, isso que a gente ganhou. Até que eu falei, né, na entrevista da CBV, naquele vídeo, que eu não ia ser melhor jogadora, nem melhor pontuadora, se o meu time não ajudava, porque a gente não é sozinha, né? Então, o grupo realmente ganhou aquele campeonato, o grupo se uniu, desde do primeiro ao último, sabe? Então, até massagista que tinha, todo mundo foi, né, para não dizer treinadores, até né, comissão técnica, comissão dirigentes, né, as meninas, né, a gente foi se unindo, foi extraordinário, assim, né? Mas eu te conto porque eu não, como eu estava com o pé torcido, eu não conseguia treinar. Então eu não treinei a semana inteira lá. Eu me lembro que a gente só treinou, eu treinei num caixote, eles colocaram um caixote perto da rede para eu poder atacar de cima do caixote, para eu ter pelo menos uma referência, né? Porque eu tinha jogado nesse ginásio em 94, quando a gente jogou com a seleção no Campeonato Mundial, né? Então, imagina, muitos anos atrás, então eu não me lembrava mais, então não tinha referência assim de ginásio grande demais, né, que a gente não tinha imaginado, né? Então, lógico que foi para mim uma grande superação também, porque imagina, eu não conseguia um treino que eu fiz, porque eu não conseguia ficar de pé, de tanto doía muito, porque fui bem grave assim, né? Mas eu falei, eu vou jogar. Então, a semana inteira eu fiz fisioterapia só. Lógico que o pensamento era ganhar. Ganhar. Então, visualizando o jogo, o ginásio, é lógico, quando você se vê lá, é extraordinário, né? Assim, eu acho que só quem joga mesmo que sabe esse sentimento. Porque você vê, você está sentindo como torcedor, mas quando está dentro da quadra, o torcedor, o ginásio inteiro gritava meu nome, né? Pirvi, eu te amo. Então, assim, arrepio, me vem para chorar toda vez que penso isso, né? Eu não me lembro de ter sentido dor, entendeu? Porque eu era tão focada de ganhar esse campeonato que não sentia mais nada mesmo. É verdade, ele falou assim: você trocaria esses títulos individuais por um título da Superliga? Eu falei: ó, topo, já! Porque, lógico, eu ganhei títulos individuais, né? Então, eu falei: não, a gente merecia, sabe? A gente estava lutando tanto para ganhar esse campeonato para o Minas, até para os patrocinadores, para os fãs, para o clube mesmo. Então, isso foi, assim, merecido para todo mundo, sabe? Porque todo mundo investiu é, muita emoção, muito, lógico, muito dinheiro, muita paixão, muita dedicação, né? As pessoas estavam muito acreditando, mesmo se a gente não era o favorito naquele ano, né? Então, isso que foi extraordinário, sabe? Eu acho. Então, foi muito bom. Eu vi muitos fãs assim lembrando desse jogo, né? Lembrando da Olimpíada e lembrando desse jogo, porque foi realmente marcante, assim, sabe? Ó, atmosfera no ginásio, nos ginásios, lógico que o Brasil bate a Itália, né? Porque eu acredito que no Brasil tem mais tradição, né? Lógico, eu falo porque eu joguei no Minas, então Minas tem muita tradição, né? Então, né, quem vinha em casa, a gente sempre jogava quase sempre com o ginásio cheio, né? Não é só a final. Na Itália, é mais a parte final, mais os playoffs que as pessoas vêm ver os jogos, né? Como estrutura,
Eu acho que assim, Itália é um pouquinho mais organizado, né? Eu acho que é isso que um pouquinho precisaria, né? Na Itália, no Brasil, mas assim, eu falo um pouquinho pelo que eu escutei das outras pessoas, né? Porque no Minas é muito organizado. Então eu não tenho o que falar, né? Assim, para mim é o mesmo nível, sabe, de organização, porque Minas é muito organizado, então a gente sempre tinha tudo, a gente sempre eu te falo, porque muitas pessoas falavam, nossa, o Minas, ele cobram demais os dirigentes e não sei o quê. Mas eu vou te falar, quem jogou na Itália, mas não é isso aqui, pelo como é a cobrança que tem na Itália, pelo que tem no Brasil. Então, para mim, era normal os dirigentes virem cobrar de mim. Porque, lógico que eu vim ali, não fui para passear, né? Eu vim fazer a diferença, sabe? Então, eu não sei se essa mentalidade um pouquinho, né? Talvez as pessoas, por exemplo, os brasileiros que não jogaram fora, ainda não puderam perceber essa diferença, sabe? É lógico nos outros países também, porque é muita exigência quando você vai para os outros países. Então, para mim, foi assim, tranquilo, óbvio. Se o dirigente me chamava, por exemplo, ai, Pirvi, hoje precisamos ganhar, porque isso, porque aquilo, lógico, sim, o que, que a gente pode fazer mais? Porque, né, é normal, sabe? Então, isso eu acho que são as diferenças um pouco, né? Ah, converso com a Fofão também, né? De vez em quando a gente se fala. Com a Lili eu converso, com a é, tem a Raquel, né? Que ela jogou também pela seleção. Acho que ela foi também em Sydney. Ela foi medalha de bronze, né? Então, uma grande minha amiga que mora hoje nos Estados Unidos, então a gente se fala. E tem várias pessoas. A Sheila também, ela foi em Belo Horizonte, quando a gente. Em Belo Horizonte, não, em Curitiba, quando ela foi para lá, antes de ter as menininhas, né? As filhas dela, veio em casa, a Xelinha também, mesma coisa, era uma garotinha, né? E ela sempre se espelhava, sempre. Nossa, Piri, você é a minha ídola, não sei o quê. A Jacqueline também, né? A Jacqueline também, ela sempre falava que eu era a ídola dela, né? Quando ela era